Muito bom dia, uma manhã especial de domingo, quero dar as boas-vindas a você, saudando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejando que você e sua família possam estar bem nesta manhã e que Deus possa abençoar a tua semana, que seja uma semana na presença do Senhor. Saúdo você com a palavra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. No final dessa sua primeira carta que Paulo escreve à comunidade de Tessalônica, uma das primeiras cartas registradas do Novo Testamento, um dos primeiros escritos do Novo Testamento, Paulo conclui essa carta desejando que esse Deus da paz santifique a sua igreja em tudo. E é interessante que ele deseja que esse Espírito santifique o Espírito, a alma e o corpo de vocês. Ou seja, que plenamente nós possamos estar na presença de Deus, de maneira que a verdade e a vontade de Deus se cumpram em nossa vida. E esse é o meu desejo para essa semana que inicia e para esse domingo especial onde nós temos o privilégio de louvar ao Senhor da forma como nós nos encontramos, de ouvir a sua palavra, seja onde nós estivermos, e de sabermos que esse nosso Deus é o Deus que cuida de nós, é o Deus que conduz a nossa vida e é o Deus que entregou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida. Esse Deus deseja que nós vivemos uma vida em santificação, uma vida separada do pecado, separada do sistema de pecado deste mundo, para a sua honra e glória. A Igreja de Jesus Cristo é chamada assim a santificação. Claro que nós vivemos neste mundo, claro que nós somos cidadãos ainda deste mundo e somos enviados pelo Senhor para dentro deste mundo, mas não fazendo parte deste mundo, enquanto sistema de pecado de um mundo que jaz no maligno. O Senhor nos chama a uma vida de santificação. E que nesse domingo nós possamos ouvir a sua palavra e ter esse desejo do nosso coração, de vivermos, de servirmos ao Senhor e de aproveitarmos as chances que Ele nos dá. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante de Ti e queremos Te agradecer, Senhor Deus, que podemos iniciar mais uma semana sob a Tua bênção e sob a Tua palavra, Senhor Deus. Nós pedimos que Tu possas vir a nos abençoar também nesta manhã com a Tua palavra, Senhor Deus, e que Teu Espírito Santo fale a nossa vida, fale ao nosso coração, para que possamos nos alinhar conforme o Teu querer, Senhor Deus. Eu quero Te agradecer por cada família, por cada pessoa que nos assiste nesse momento. Tu possas assim, Senhor Deus, conduzir a nossa vida, o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma na Tua presença, para que o nosso viver seja um viver em santificação, que honre o Teu nome, que agrade ao Teu nome, que não se desvie de Ti, Senhor Deus. Nós pedimos isso orando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido agora a termos um momento de louvor, que possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, expressando por meio do nosso cantar, por meio do nosso ouvir, as maravilhas desse nosso Deus. Há certos momentos na vida que a gente não compreende, porque tanta luta, tanta aflição. Quando vem a enfermidade e até separação, parece que a gente não vai resistir. Jesus está no controle de todas as coisas, sabe o princípio e o fim do que vai acontecer. Jesus está no controle de todas as coisas. Pra minha vida eu sei que tem sempre o melhor. Talvez seja perseguido, mas nunca desamparado. Quem sabe até passe tribulação, mas é certo que a presença do amigo e pastor Jesus garante a vitória de quem nele crê. Jesus está no controle de todas as coisas.
coisas da minha vida, eu sei que tem sempre o melhor. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que eu possa derrotar. Nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que eu possa derrotar. Nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos a Cristo que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, pois amamos a Cristo vencedor. A palavra bíblica que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, nós encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do qual leremos do versículo 17 ao versículo 23. 1 Pedro 1, 17 e 23. Ali lemos assim: E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quando Pedro escreveu essa sua primeira carta, a Igreja de Jesus Cristo ela já estava sendo assim, de uma certa forma, bem discriminada.
a perseguição oficial ainda não estava instalada, mas os cristãos viviam um tempo de uma certa discriminação. Se nós lemos os destinatários da primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, nós vemos a quem é escrita essa carta. Ela é escrita aos eleitos, ou seja, aqueles que já conhecem Jesus, que são crentes verdadeiramente em Jesus, e que foram forasteiros agora na diáspora, ou seja, que foram espalhados a partir de Jerusalém. Lá sim os cristãos já eram perseguidos, e foram se espalhando mundo afora. Ali inclusive fala as cidades ou as regiões para a qual os cristãos foram assim espalhados. Ele fala, né, aos forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, ou seja, toda aquela região da Ásia Menor. Para lá os cristãos chegavam, e à medida que chegavam, o crente em Jesus Cristo ele vive de uma forma diferente nesse mundo. E enquanto que a maioria segue os padrões que vão se instalando na sociedade, o crente em Jesus Cristo ele não é melhor do que os outros, mas ele busca viver uma vida conforme a vontade de Deus. Então, em muitos desses lugares que inclusive tinham a cultura do mundo grego antigo, ou seja, culturas politeístas e por isso muitas vezes perversas, os cristãos agora tinham um jeito de viver diferente. Ou seja, lá onde havia desonestidade, os cristãos se portavam com honestidade. Lá onde havia perversão sexual, os cristãos buscavam e levavam uma vida de santidade na área da sexualidade também. E assim em todas as áreas da vida. Isso chamou a atenção, obviamente, porque quando alguém chega numa cidade nova, especialmente em cidades pequenas, logo as pessoas que são daquela cidade percebem que tem alguém novo e ficam de olho naquela pessoa até para conhecer quem é aquela pessoa. E aqueles cristãos que agora viviam naqueles locais novos, viviam de um jeito diferente e viviam de uma maneira que agora chamou a atenção, porque o padrão de vida deles era diferente. E eles desconfiaram, os cidadãos daquelas cidades desconfiaram e, com o passar do tempo, começaram a discriminar aquelas pessoas, porque eles não compartilhavam de muitas daquelas práticas perversas do mundo antigo. Como consequência disso, os dias foram passando e a vida dos cristãos se tornou cada vez mais difícil. Porque viver um dia, 2 dias, 3 dias debaixo de discriminação já é difícil. Agora, quando anos vão se passando, né, vai cansando, as pessoas vão esmorecendo e começa a dar até a vontade, dava esse desejo dos cristãos de abandonar a fé. Por isso Pedro, né, o apóstolo Pedro, aquele que sabia o que era negar Jesus, porque havia feito, mas também que sabia o que era ser perdoado por Jesus e renovado em Jesus, ele agora escreve como um grande pastor daquelas ovelhas que haviam sido dispersas, para cuidar delas. Ele diz, e o teor dessa primeira carta que ele escreve é exatamente assim, dizendo, olha gente, eu sei que a vida é difícil, eu sei que a vida está dura, eu sei que a nossa esperança é além, só que ela vai se apagando com os dias, mas eu quero animar e confortar vocês, desafiando vocês a permanecerem na fé, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. E Pedro enumera e relembra aqueles cristãos muitas dessas virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo, e em especial uma palavra chama a atenção nessa carta, que é a palavra regeneração. Ou seja, Jesus Cristo deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos ser regenerados. Ou seja, que tivéssemos a possibilidade de a nossa vida ser reconstruída na presença de Deus, a partir do pecado que a destruiu. Ou seja, o pecado destrói a vida nossa e Jesus Cristo veio a este mundo para regenerar a nossa vida, para que nós pudéssemos ter vida de novo. E quando chegamos ao texto que lemos, a partir do versículo 17, é como que Pedro agora vai concluindo esse primeiro capítulo, onde ele foi desenvolvendo esse tema da discriminação, de um início até de uma perseguição, mas confortando e desafiando aos cristãos a permanecerem firmes. E por isso ele diz assim no versículo 17, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Ou seja, se vocês são filhos de Deus verdadeiramente, porque se estão chamando Deus de Pai, é porque são filhos.
Nem todas as pessoas são filhas de Deus. Filhos são aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Todos foram criados, todos são amados por Deus. Mas filhos, a palavra de João nos deixa bem claro, quem recebeu a Jesus Cristo, este é considerado filho de Deus. É só ler João 1,12, lá nós temos essa afirmação bem concreta, entre outras que temos na palavra também. Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga, ou seja, o Senhor, ao mesmo tempo que ele tem filhos, ele não olha para os filhos e para aqueles que não são filhos e os trata diferentes. Nesse mundo aqui, as mesmas condições de vida são dadas a todas as pessoas. E por vezes, muitas vezes, os seus filhos, inclusive, até têm muito mais dificuldade e passam por muito mais situações difíceis neste mundo aqui. É só lermos vários salmos onde o salmista clama por justiça porque percebe que vivendo com o Senhor, a vida está muito mais difícil. Essa muitas vezes é a realidade aqui. Porque quem vive nesse mundo, vive na contramão da lógica desse mundo. Como eu mencionei, os cristãos aqui, um exemplo, viviam de forma honesta dentro dessas cidades. No comércio, se tinha uma oportunidade de se aproveitar em cima de outras pessoas, eles não o faziam. E isso chamava atenção, porque era contra a lógica desse mundo que diz, se tu tem uma oportunidade, te aproveita. Você tem que se dar bem em cima dos outros. Muitos daqueles locais era assim e muitos locais é assim até hoje. E se o cristão faz diferente, se ele é honesto, ele é taxado de bobo. Então isso vai gerando dificuldades de maneira que quando se olha para a justiça de Deus se pergunta, mas parece que viver longe do Senhor, nós temos mais vantagens neste mundo. E é assim. Quem vive longe do Senhor, num primeiro momento, vai se dar muito melhor neste mundo aqui. Só que ao mesmo tempo que nós lemos nos Salmos sobre essas dificuldades e a expressão angustiosa dessas dificuldades, no final dos Salmos nós sempre percebemos que o salmista expressa a sua esperança no Senhor, porque ele sabe que o viver neste mundo, o viver aqui, termina aqui. Mas nós temos com o Senhor uma vida eterna a ser vivida. E aí, como o próprio Novo Testamento expressa, de que vale trocar a eternidade por um tempo aqui. De que vale se dar bem num tempo aqui e perder a eternidade. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Por isso Pedro agora conclama dizendo, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, ou seja, há um julgamento de Deus muito claro, marcado também, e ali sim, sem parcialidade, Deus vai julgar, segundo as obras de cada um. O desafio que Pedro nos anima a vivermos é, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Duas coisas importantes aqui. Pedro compara a nossa vida neste mundo como uma peregrinação. O que é uma peregrinação? É uma caminhada. É um tempo que tem início, meio e fim. E a nossa vida é aqui. Uma caminhada é algo que não demora uma vida inteira. Uma caminhada tem um tempo, que é curto. E assim é comparada a nossa vida aqui do ponto de vista da eternidade. Vivemos um tempo aqui sim. 10 anos, 50 anos, 100 anos, mas a nossa vida termina. E aí o que será a nossa eternidade? Então se vivemos uma peregrinação, saibamos disso. E saibamos que o desejo que Deus tem é que nós agora vivamos uma vida em temor a esse Deus que é o nosso Pai. E essa palavra temor muitas vezes já foi explicada de inúmeras e inúmeras formas. E eu gosto de usar, de sempre de novo meditar sobre ela e refletir nela no contexto todo da Bíblia. Porque facilmente nós caímos nos extremos. Hoje nós temos muito essa modinha de dizer que o temor a Deus não é ter medo de Deus, é porque Deus é um Deus de amor e nós não precisamos ter medo dele, afinal ele deu o seu próprio Filho para nos salvar. É assim? Em partes. Temor a Deus, de fato, não é ter medo de Deus no sentido paralisante, aquele medo que me bloqueia e que eu agora quero fugir da sua presença. Mas essa geração que nós temos aí, que gosta de chamar Deus de paizinho, e o próprio Jesus Cristo, o próprio apóstolo Paulo,
nos apresenta a possibilidade, sim, de chamarmos Deus de Abba, Pai, que é aquela expressão inicial, quando o bebê começa a balbuciar as primeiras palavras de papá, papai. Assim nós temos a possibilidade de nos dirigirmos a Deus como um pai. E isso nós temos a partir de Jesus, a partir do Novo Testamento. Antes só se conhecia um Deus distante. E agora Jesus sim nos apresenta esse Deus que é o nosso Pai. E isso é bom demais, temos acesso por meio dele ao Pai. Agora, esse extremo que nós temos caído, é essa geração que agora gosta de chamar Deus de paizinho, de papaizinho, de paizinho querido. Não há problema nas palavras. O problema é na compreensão que está muitas vezes por trás de algumas palavras. Podemos chamar Deus de paizinho sem problema nenhum. Mas o que entendemos, ou como entendemos Deus como um paizinho? Muitas vezes esse Deus como um paizinho é entendido como um paizinho bobo. Aquele que fica olhando passivamente as artes que o filho faz e não toma uma atitude de disciplina. E não disciplina o seu filho, e não corrige o seu filho, e não exorta o seu filho. Isso muitas vezes é o que está hoje por trás do desejo de chamar Deus de paizinho. É querer estar na presença de um Deus que me abençoa, que me agracia, que age com misericórdia e um monte de coisas, mas que nunca vai me disciplinar. E será que é assim? No texto imediatamente antes que nós lemos aqui do nosso texto, versículo 16, Pedro lembrou os seus aqui daquela palavra já do Antigo Testamento, onde Deus diz assim: sejam santos, porque eu sou santo. Ou seja, podemos chamar Deus sim de paizinho, mas um pai também é aquele que disciplina, que corrige, que exorta, que se for necessário usa a vara da disciplina para conduzir o filho no seu caminho. E isso também está na imagem de um pai. Por isso, o temor a Deus, nós não precisamos cair no extremo do terror paralisante e nem no outro extremo do paizinho bobão. Deus não nos apresenta Deus como um Deus bobo. Ele não é um Deus de terror, mas ele também não é um Deus bobo. Ele é um Deus santo, a quem somos chamados a temer. Temer no sentido da reverência, do respeito, do prostrar-se diante desse Pai, sabendo quem Ele é e quem nós somos. Esse é o chamado de Deus. O teólogo clássico Agostinho, ele uma vez definiu o temor a Deus como ter medo sim de Deus, mas aquele medo que é aquele medo de perder aquilo que nós mais amamos. Se você pensar na tua vida, o que mais tem valor para você? O que mais você gosta na tua vida? Seja uma pessoa a quem você ama, ou seja às vezes um próprio bem que você tem, ou algum recurso que você tem. Pense em alguma coisa que você gosta muito. E agora pense na possibilidade de perder isso. Esse temor, esse medo de perder aquilo que você gosta, aquilo que você ama, é assim que nós deveríamos pensar a respeito de Deus. Ou seja, quando pensamos em Deus, ter medo, entre aspas, de perder Deus na nossa vida. No sentido de ser afastado desse Deus, de não poder mais estar na presença desse Deus. Esse deveria ser o medo que nós temos de Deus. Um exemplo bíblico desse medo temos no próprio rei Davi. Davi temeu ao Senhor quando ele foi apanhado em pecado, quando o profeta Natã esfrega na cara dele que ele era aquele que acusou a si mesmo da morte, porque Davi foi pego em pecado por Deus. Natã contou uma parábola para Davi, para pegar ele nas suas próprias palavras, porque na parábola que Natã contou, Davi chegou à conclusão que tem que matar aquele homem. E aí Natã disse: este é você. Você é o homem tão cruel e assassino e que deveria ser morto. E naquele momento, Davi teme ao Senhor, porque ele teve como seu antecessor o rei Saul, que foi alguém que teve todas as chances na vida e chegou ao ponto onde Deus retirou de Saul seu espírito, porque Saul queria viver do seu jeito. Então é como se Deus dissesse: tá bom, viva do teu jeito, mas viva sozinho, e eu não vou mais contigo. E quando Deus retira de Saul seu espírito, não sobra para Saul mais nada a não ser a desgraça na sua própria vida. E Davi agora está na mesma situação, onde ele teve todas as chances,
Só que algumas coisas subiram a cabeça e ele agora está querendo viver de forma autônoma diante de Deus e está à beira de se afastar totalmente de Deus também. A diferença de Saul e de Davi é que agora Davi, quando o pecado é apresentado a ele, Davi teme. Ele tem medo de perder ao Senhor. Tanto que lá no Salmo 51, que é o Salmo de confissão de Davi, ele expressa assim, na sua oração para Deus: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, o Davi sabe que sem o Senhor ele não pode viver, ele não vai a lugar nenhum. Esse é o temor, é o medo de perder aquele que nós amamos, ou quem mais nós amamos. E é isso que Pedro agora está expressando aqui. Se vocês invocam Deus como Pai, temam esse Deus. Temam esse Deus durante a peregrinação de vocês. Ou seja, saibam que o tempo de peregrinação é um tempo, sim, a ser vivido, sim, e é difícil, sim. Mas temam ao Senhor, reverenciem a Ele, prostrem-se na presença dEle, sabendo que Ele é o Deus Santo em quem nós devemos nos espelhar para sermos santos também. Mesmo que isso traga dificuldades diante e em meio ao mundo onde nós vivemos. Quando nós falamos em peregrinação, uma coisa que nós também não deveríamos de nos esquecer é o porquê de nós vivemos esse tempo de peregrinação. Facilmente nós pensamos nas nossas dificuldades e no tempo duro de viver nesse mundo de peregrinação. Mas se nós olharmos para a Bíblia como um todo, veremos que o fato de estarmos em peregrinação aqui é culpa nossa, é culpa do nosso pecado. Então não projetemos para Deus, a partir das dificuldades da vida, da chance nova que Ele nos dá, não projetemos para Ele a acusação de que a vida está dura e difícil. E esse é o convite de Pedro também, ou seja, se estamos em peregrinação aqui, isso é porque nós caímos, né? Nós caímos no pecado e vivemos aqui. Eu estava pensando uma imagem para representar isso. Quando nós nos dirigimos a Deus, deveríamos pensar no Deus como aquele pai que ensinou o seu filho, que educou o seu filho, que mostrou todos os caminhos para o seu filho, mas que de repente em algum momento da vida aquele filho decidiu fazer as coisas por conta própria. E não é raro nós ouvirmos nos noticiários, às vezes um filho que pega o carro escondido do seu pai, ele nem tem idade ainda para ter carteira, ele não tem carteira de motorista, mas ele pega o carro e sai dar uma volta porque ele acha que ele sabe dirigir. E ele acelera forte porque ele está se mostrando para os seus amigos. E de repente ele provoca um acidente que tem consequências gravíssimas. E o que acontece naquela hora? Aquela sensação aterradora de desespero. Né? E o porquê eu fiz isso? E agora entram em contato com o pai dele, e o pai dele vem em busca agora do seu filho, talvez já na delegacia. Quando agora o filho está lá na delegacia e o seu pai chega, qual é a reação do seu filho naquela hora? É uma reação de vergonha, é uma reação de constrangimento, porque às vezes tirou o pai da cama lá da madrugada por ter fugido, por ter feito uma coisa que o pai não aprova, por ter feito algo escondido. Sabe, é mais ou menos isso, guardadas as devidas proporções, que é a nossa vida diante de Deus. Deus nos ensinou, Deus nos deu tudo. E o que nós fizemos? Aproveitamos mal a vida que Ele nos deu. E por isso que estamos nesse mundo em peregrinação. Mesmo assim, Deus não nos abandonou. Ele nos enviou o seu Filho Jesus para vir até nós, para nos resgatar, para nos regenerar, para nos dar a possibilidade de novo voltarmos para a casa do Pai, perdoados e amparados na sua graça. Mas, obviamente, com as consequências agora daquele delito, daquele fato, daquela tragédia, do pecado. Assim como o filho agora, mesmo que o pai o leve de volta para casa, o filho agora precisa responder pelas suas consequências. Por um tempo. Não vai ser a vida toda, mas vai ser por um tempo. E esse é o tempo de peregrinação que nós vivemos aqui. Quando Pedro coloca esses versículos dessa forma, ele vai nos dizer, né, para que nós vivamos esse tempo de peregrinação aqui, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e ouro, que nós fomos resgatados
da vida inútil legada por nossos pais. Não, mas aquilo que o Senhor usou para nos comprar, para nos resgatar, foi o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Aqui temos todo o pano de fundo do Antigo Testamento, quando era necessário derramar do sangue de um cordeiro sem mancha, de um cordeiro puro, para haver a remissão dos pecados. Cristo agora é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, que derramou seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos ter perdão de pecados, para que pudéssemos ser purificados pelo próprio Deus. Quem é esse Cristo? Não é alguém qualquer. Ele foi conhecido, diz aqui a palavra, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O Filho já era filho. Mas ele foi manifestado agora nos últimos tempos. Em favor de vocês. Percebe? Esse Cristo que já estava na eternidade com Deus foi manifestado às pessoas, em favor delas, em favor de mim, em favor de você. Jesus veio a esse mundo a nosso favor. É o pai que deixa a sua casa e vai em busca do filho que aprontou, com o intuito de trazer ele de volta. Isso nos constrange. A própria Bíblia diz, né? O amor de Deus nos constrange, visto que um morreu, né, de alguém que não teve culpa, ter morrido por todos aqueles que são culpados. Esse é o constrangimento e por isso que nós devemos temer Deus. Por meio dele, por meio de Cristo, diz aqui no versículo 21, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Nossa, que palavra maravilhosa! Por meio de Jesus, que veio a esse mundo, que morreu, mas que Deus ressuscitou, ele agora nos reveste de duas coisas: fé e esperança para que nós estejamos em Deus. Eu penso que fé e esperança, duas palavras tão cruciais em toda a história da humanidade, mas na nossa vida, tão cruciais no tempo que nós vivemos. A esperança é como que aquele revestimento que o Senhor coloca em torno dos seus. Você percebe que na nossa vida, todos nós passamos por momentos bem difíceis. Mais cedo ou mais tarde, alguma crise vem, seja crise financeira, seja crise de saúde, seja crise de relacionamento. Todos nós passamos por dificuldades. Crise sempre foi algo e sempre será algo presente em nossa vida. Mas é interessante que o Senhor reveste os seus de uma palavra chamada esperança. E esperança é o que agora? É onde você senta e olha para frente. Você espera, você aguarda. E por isso fé e esperança caminham juntas. A fé exatamente é o olhar para frente, né? Hebreus define a fé como a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Mas fé é certeza. Certeza do quê? Daquilo que nós esperamos. De esperança. A esperança é o nosso revestimento. É aquilo que nos reveste, é a nossa capa de proteção. Por isso, apesar de dardos, apesar de situações que são jogadas contra nós, que são jogadas contra os cristãos neste mundo, Deus reveste os seus filhos de esperança. E essa esperança, ela é renovada sempre de novo pela palavra de Deus. É essa esperança que agora Pedro está renovando naqueles que estavam desanimando, naqueles que estavam querendo voltar atrás, naqueles que estavam querendo abandonar tudo. E essa é a esperança que Deus também nos reveste nesse dia e nessa semana e nesse tempo que nós vivemos. Deus quer nos revestir da sua própria presença. Esse é o convite dele. Por fim, qual é a consequência bem prática desse chamado que Pedro tem aos cristãos? Desse desdobramento de um Deus que diz: sejam santos como eu sou santo. Versículo 22 e 23 expressam dessa forma: tendo purificado a alma pela obediência da verdade, ou pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, ou seja, perdoados pelo Senhor, porque é o perdão que nos purifica. E agora, com vistas a, ou seja, com o objetivo de o quê? De um amor fraternal não fingido. O amor fraternal é o amor entre irmãos,
Não necessariamente os irmãos de sangue, mas os irmãos na fé. Aqueles irmãos onde nós vamos nos amparar uns aos outros. A igreja de Jesus Cristo. Purificado, perdoado, com o objetivo do amor fraternal. Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Deus não chama nós aqui a querermos mudar a vida dos outros ou a querermos moldar a vida dos outros conforme nossa visão de mundo, conforme o que nós achamos certo ou errado. Mas purificados pelo Senhor, somos chamados a amar. E a amar intensamente. E Deus sabe das nossas dificuldades de amar. Por isso Ele nos chama a amar com intensidade. A colocar força neste verbo amar. Para que a ação, que é o amor, seja de fato e de verdade. E por que nós podemos fazer isso? Porque temos amor próprio? Não. O amor próprio que temos, ele não dura muito. E aí o versículo 23 diz assim, porque vocês foram regenerados. Tá? Está aqui a palavra que eu já falei lá no início. Fomos regenerados, fomos restaurados, recebemos vida de novo. Não de semente corruptível. Não de algo que vai nascer e vai acabar. Que vai nascer e vai morrer. Que começa e rapidamente termina. Não. Mas de uma semente incorruptível, que acontece mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quem é essa semente de Deus? É o próprio Senhor Jesus Cristo. É aquele que foi colocado na terra, mas que morreu, assim como uma semente precisa morrer, para dela nascer uma planta nova. A semente agora é uma semente incorruptível porque ela nasceu não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, que não é mais corrompida. E isso acontece quando o Senhor Jesus agora ressuscita e tem agora um corpo incorruptível. O corpo da ressurreição, o corpo da glória. E ele é como aqui a primícia, aquele que é o primeiro daquilo que acontecerá com todos aqueles que nele depositam a sua vida, depositam a sua fé, aqueles que nele temem. Mediante a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, que vive e é permanente. O que é algo permanente? É algo que não acaba. É algo contínuo. É algo presente na nossa vida. Essa é a palavra que nos dá esperança. Essa é a palavra que nos reveste, que serve como capa e que nos capacita a viver nesse mundo apesar de reticências. Apesar de, e agora pense na tua vida, pense no teu momento, pense na situação que você tem. E receba essa palavra de Deus. Apesar disso, o Senhor me reveste de esperança, porque o seu Filho vive e vive permanentemente e vive eternamente. Esse é o Deus que nos chama, um Deus que nós podemos temer e nos tornarmos santos como Ele é santo, e sermos revestidos de esperança e vivermos a nossa vida e concretizarmos aqui esse amor entre nós e amar as pessoas, mesmo aqueles que não nos amam, e orar inclusive por aqueles que nos odeiam, e fazer o bem inclusive por aqueles que cometem injustiças conosco. Foi assim que Jesus viveu e assim que Jesus convida a vivermos também. Quero deixar isso como desafio para você, para mim, para cada um de nós. Que Deus possa nos abençoar e nos enriquecer na sua palavra. Palavra que é permanente e que é eterna. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Ó Deus, Tu és o Deus santo, o Deus eterno, o Deus glorioso. Mas o Deus também que veio a este mundo na pessoa do Teu Filho Jesus e se revelou a nós. E por isso, Senhor Deus, nós queremos Te bendizer e Te louvar. E diante do Senhor nos prostrarmos com o nosso coração. Afinal, o Senhor merece toda a honra, porque do Senhor é toda a glória. Senhor Deus, eu quero pedir por cada um que ouve a palavra nessa manhã, que Tu possas abençoar, Senhor Deus, a vida e a família dessa pessoa. Que o Senhor possa nos encher e nos renovar a esperança que há no Senhor. E acima de tudo, colocar em nosso coração o desejo da santidade, Senhor Deus, de nos tornarmos santos, porque Tu és santo, porque podemos viver, Senhor Deus, conforme a Tua direção e sendo Tua imagem e semelhança que brilha e que reflete nesse mundo, Senhor Deus.
Usa cada um de nós para que esse mundo também possa receber dessa luz, que é o Senhor Jesus, que é a única saída, que é o único meio de salvação em meio a um tempo tão conturbado e confuso como nós vivemos por causa do pecado, Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, da tua igreja, usa a tua igreja, Senhor Deus, nesse mundo. Dê sabedoria à tua igreja, Senhor Deus, a cada um de nós, para testemunharmos do teu amor. Dê sabedoria às nossas autoridades, Senhor Deus. Dê sabedoria a cada governante para que governe com justiça e temor diante do Senhor. Dê sabedoria, Senhor Deus, a cada funcionário, a cada trabalhador, para que cada um possa desempenhar aquilo que é chamado a fazer, também como expressão do teu amor a esse mundo, Senhor. Enfim, coloque no nosso coração o desejo de estar na tua presença a cada dia. Nos guarde, nos abençoe, é o que nós te pedimos, Senhor Deus, e agradecemos, orando no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele conceda uma semana plena de êxito, de alegria na sua presença. Possamos ainda cantar mais uma música como expressão de louvor ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. A fonte de vida, o centro de todas as coisas, em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és alegria, certeza, o amor que toma meu ser, a verdadeira riqueza que sustenta o meu viver. Amigo verdadeiro que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, do Deus Emanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido, a vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em mim, em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, o amigo verdadeiro.